Paz do Senhor Jesus, irmãos. São Mateus capítulo 24, o versículo 12 e 13, são esses dois versículos para a nossa meditação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E por multiplicar a iniquidade, ou multiplicar a maldade. Ontem, quase em frente da minha casa, o rapaz foi no Banco Bradesco e sacou lá uma importância que não era nem dele, era da empresa. Dois indivíduos acompanhou ele, montado numa moto, chegou quase na frente da minha casa, na Marechal, meteu o revólver. O rapaz resistiu, deu um tiro, matou o rapaz. 40 anos, pai de 6 filhos, morreu graciosamente. O indivíduo não está nem aí. Quem é que está morrendo? Está nem aí. Está morrendo quem? Quem é você? Você é pai, você tem família? Morre. A iniquidade faz com que o homem, o ser humano, perca a sensibilidade da vida. Não tem valor. A iniquidade faz com que as coisas desta vida tira qualquer sentimento de humanidade. A pessoa não é humana, ele passa a ser um bicho. Tirar a vida de alguém, para ele tanto faz. O irmão estava nos contando que agora há pouco tempo, um indivíduo drogado, ele queria dinheiro para droga. Não achou, correu em casa, a mulher estava em casa, a esposa dele. Eu quero dinheiro, mas não tem dinheiro, então me dá sua aliança. E ela disse, minha aliança eu não vou dar. Ele matou a mulher, cortou a mão, tirou a aliança e vendeu a aliança na droga enquanto a mulher morta em casa. Depois de 3 dias que ele estava lá, drogado, a polícia chegou lá, ele estava lá em estado de êxtase e a mulher morta em casa. E ele lá. Quer dizer, a vida perdeu sentido. Agora, estas pessoas agem sozinhas? Não, claro que não. Elas não estão sós. Elas estão acompanhadas por espíritos malignos que dominam este século. Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 4, dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo. Acabou. O homem ficou um animal. Nós estamos vivendo como se estivesse vivendo numa selva. Escapa quem puder, do jeito que puder. Agora, meus amados, desculpe eu estar falando isso, mas enfim, nós estamos aqui no púlpito e é necessário, às vezes, a gente entrar um pouquinho mais além. De onde vem essa situação vamos dizer, de crime, etc.? Espelhado em quem? Espelhado nas autoridades, cujo crime chama crime de colarinho branco. O indivíduo pode roubar o governo e meter a mão e levar milhões. Aí o ladrão mais comum, aquele que assalta, diz, bem, se o governo, se o deputado, se fulano de tal rouba, por que eu não posso roubar? Ele sabe. Quer dizer, cada um usa a forma como pode para tirar o que pode. Então nós vivemos num país que a cultura do nosso povo é tirar vantagem daquilo que puder. Se dá para roubar de um jeito, eu roubo. Se não der, eu roubo de outro. Aí entra outra questão. Segura aí, hein? Vem um pastor, sobe no púlpito e usa o púlpito para tirar vantagem. Para roubar também. O cidadão estava me falando que tem um pastor vendendo uma pedra, que ele pegou não sei aonde a pedra, por R$100. É a pedra para matar o gigante. Irmão, salva-se quem puder.
Salva quem puder. Salve-se quem puder. Isto chama aumento da iniquidade, aumento do pecado. Aumento do pecado. E esse aumento do pecado, meus amados, esse pecado ele vai nos atingir de uma forma ou de outra. Ele vai formando circo. Ele vai formando. E você vai encontrar uma situação que você vai dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou cercado. De um lado ou de outro. O diabo vai trabalhando, porque a intenção do inimigo é nos atingir. Atingir aqueles que ainda têm fé e esperança no Senhor Jesus. Ele vai trabalhar exatamente para escandalizar. O diabo, ele quer escandalizar o nome do Senhor. Ele quer escandalizar a nossa fé. Ele quer escandalizar aquele que crê no Senhor Jesus. Usando qualquer situação, ele quer escandalizar. Por isso que o aumento da iniquidade não está somente lá fora, está aqui dentro também. Está entre nós. A iniquidade vai aumentando, e por aumentar a iniquidade, a pessoa fica tão cercado que ele começa a morrer espiritualmente, a fé dele, porque o diabo trabalha exatamente para fazer com que a minha fé, a tua fé, morra. Você vai continuar a mesma pessoa, mas a tua fé morreu. Você não crê mais em Deus, você não crê mais no poder de Deus, você não crê na esperança da vida eterna, você não crê na salvação, você não crê nos dons de Deus, você não crê mais em nada. Uma pessoa que não crê mais em nada, ela é morta. Se ela está morta, meus amados, não tem mais oportunidade para ela diante de Deus. Hebreus, no versículo 6, Hebreus 11:6, vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele dá recompensa aos que Ele busca. Acabou, meu irmão. Sem fé ninguém agrada a Deus. Acabou. Está encerrado. Você não tem fé. O que transpõe as barreiras, os horizontes, os obstáculos é a nossa fé no Senhor. Você morreu espiritualmente, você não tem mais fé. Você não crê, porque o diabo trabalhou através do pecado, da maldade, da iniquidade. O diabo trabalhou, lutou, desanimou. Você morreu. Nós temos, meus amados, um mundo, uma sociedade morta. Aqui no Brasil ainda tem algumas pessoas que crê num mundo religioso qualquer aí, mas crê. Mas eu estava conversando com um irmão da Espanha, ele disse, pastor, na Espanha os pais ensinam já a criança desde quando nasce que não existe outra coisa além dele, é ele e mais ninguém. Não existe Deus, não existe esse negócio. O irmão estava dizendo, pastor, eu fui pregar na Espanha, pensa num país de ateu. Os filhos nascem e os pais já dizem, olha, você quer casar com homem ou com mulher? A opção já é dada à criança desde quando nasce. E se o filho disser que o pai bateu nele, e isto chegar diante das autoridades, na próxima vez, os pais já perdem a guarda dos filhos. Simplesmente porque levantou a mão. Não precisa nem bater. Acabou a autoridade de pai, acabou. O governo é que manda. E o governo que manda não é o governo de Deus, é o governo do diabo. Se fosse o governo de Deus, seria diferente. É o governo do mundo, é o governo do diabo. É o governo do ateísmo, da hipocrisia. Nós estamos marchando para este mundo de desgraça, de ateísmo, de cegueira. O mundo está... Irmão, agora uma coisa eu tenho certeza.
Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas a volta de Jesus está aí, às portas. Aleluia! Eu vou repetir novamente o texto da nossa mensagem dessa tarde. Vamos lá. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Eu vou voltar daqui a pouco no versículo seguinte, versículo 13. O amor esfria. Meus amados, você nunca ouviu dizer que o Espírito de Deus é um fogo que arde, que queima na vida daqueles que servem ao Senhor? Quem lembra que quando os discípulos estavam lá em Pentecostes, foram vistos o quê? Línguas de fogo, porque o Espírito de Deus é que aquece a nossa vida espiritual. Quando diz que o amor esfria, é que você perde o amor de Deus, você gela. Quanto a Deus, você é morto, você não tem fé, você não tem amor, você não tem sentimento de Deus. O Espírito de Deus na tua vida encerrou. O indivíduo é morto espiritual. Mas a vitória aqui, meus amados, está no versículo 13. Mas aquele que perseverar, você sabe o que quer dizer perseverar? Não abrir mão, na luta, na tribulação, e até o fim, persevera. Tem luta? Tem. Luta dentro de casa, luta com o marido, luta com mulher, luta com o filho, luta na empresa, luta no trabalho, luta com as próprias leis do nosso país, luta com tudo. Mas não desanima. Maior é aquele que está conosco. Vamos firme. Quem perseverar até o fim, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Continuo com a fé guardada, porque o Senhor justo juiz me dará a recompensa da minha fé que eu guardei até o fim. A questão é essa, meu amado. Eu estou sendo transparente para vocês. A iniquidade está batendo as portas. E quando a iniquidade só está lá fora, ainda é suportável. Mas quando ela chega aqui dentro, e o pior, que nós temos que conformar com isso, porque não começou agora não, começou desde o princípio da igreja. Sempre houve, sempre haverá iniquidade. Mas aquele que for fiel ao Senhor. Por isso que quem quer servir a Deus é uma questão de opção. É uma questão de revelação de Deus na tua vida. Deus te revelou, você optou a isso, vai até o fim. Passa por cima de tudo. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. Passa por cima de todos os cadáveres. Vai até o fim. Deus vai te dar força para você vencer. Deus vai te dar força para você vencer. O que não vai faltar no teu caminho, no meu caminho, no nosso caminho, é alguém para nos desanimar. É alguém para nos escandalizar. Isso não vai faltar. Pode ter certeza absoluta. Alguém que vai ouvir a tua fé e dizer: você também está no meio dessa gente? Você que eu pensava que era uma pessoa esclarecida, está envolvido com essa crendice? O diabo quer abalar, ele quer mexer com a nossa estrutura. Por isso que muitas pessoas, quando vêm na igreja, ouvem, vê o que Deus opera, abre o coração, aceita. Mas lá fora, o diabo apaga esse foguinho na hora. Satanás chega e ele faz apagar o fogo mesmo. O bicho chega e impõe. Se você não perseverar com o Senhor Jesus, você não vai vencer. Eu me lembro, uma moça lá do Ostenac. Ela veio, isso faz alguns anos atrás, ela veio aqui e o Senhor revelou que ela estava envolvida no tráfico de droga e que a situação dela era grave e que ela estava por um triz para perder a vida. Ela veio aqui na frente
O diabo pegou ela aqui, ela gritou e o diabo esperneou, saiu. Eu disse: moça, você percebeu como é que está a sua situação? Sei. Vamos mudar? Vamos. Você está disposto a mudar? Estou. Que mudar? No outro dia, na boca do fundo novamente. Naquele final de semana, isso foi sexta-feira, naquele final de semana acharam o corpo dela caído na beira daquela linha de trem. Tem gente que quer, mas não consegue. Ele está no domínio do diabo. Oh, irmãos, bem-aventurado aquele cujo Espírito de Deus já te deu força. Aleluia. Você já sabe o que você quer. Você já sabe. Você não anda por opinião de A ou B. Você não anda por filosofia de homem. Você já creu. O Senhor te revelou a palavra. Feliciano do Amaral canta um hino que eu acho uma coisa linda. Ele diz assim, claro, com a voz dele, não com a minha voz. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai ao mundo, porque eu estou em suas mãos. Eu vi, eu conheço, pois com ele eu andei. E aí ele vai discorrendo, depois ele canta: ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão. Eu conheço, eu vi, eu com ele andei, eu sei com quem eu estou. Você precisa ter comunhão com ele. Você tem que ter certeza com quem você está. Se você tem certeza que é Jesus, ele vai te dar vitória. Sabe por quê, meus amados? No meio desta confusão que o diabo está fazendo, é claro, a gente está vendo o inferno trabalhando de dia e de noite, mas quem conhece a Jesus, ele está vendo também a mão do Senhor estendida. Aí ele está dizendo, aí ele vai dizer como Davi: ainda que eu estivesse no inferno, ainda que eu estivesse no lugar mais terrível, eu não temeria mal algum. Eu estou vendo a mão do Senhor, a sua mão me sustenta, sua vara e seu cajado está comigo. Esta é a nossa força, é isto que nos dá vitória. Satanás, ele age com esta violência toda, só que tem um detalhe: no sangue de Jesus o diabo cai por terra. No poder de Deus o diabo limita a sua ação. Eu contei para os irmãos de uma irmãzinha lá de São Bernardo. Estava na igreja, ela e a mamãe. Quando chegou em casa, estavam 2 ladrões. Não mexa, isso aqui é assalto. Aí a irmãzinha olhou para ele e disse: o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Você está agora, em nome de Jesus, amarrado e você não vai mexer. Os 2 bandidos com a mão assim, ficou. Ela bateu a porta, chamou a polícia, e quando a polícia chegou, estavam os 2 assim, ó. Talvez você não vá crer nisso, mas o diabo sabe aonde está o poder de Deus. A polícia ficou impressionada, viu os 2 homens, e ela disse: não, é isso mesmo, pode tomar o revólver, eles estão imobilizados. O Senhor me deu autoridade, está aí. Meus irmãos, eu creio neste Jesus. Agora, não vamos abrir a boca para falar besteira aí se você não estiver em comunhão com Deus. Teve um irmão aqui na cidade industrial que foi, o assaltante chegou lá e revólver. Aí ele: o sangue de Jesus tem poder. O assaltante, pá, na boca dele. Fecha a tua boca, rapaz. Você tem a boca suja para falar do nome desse homem. Vai falar no nome dele sem estar em paz com ele, vai falar no nome dele sem viver em comunhão com ele, hein? Mas para aquele que vive em comunhão, tenha certeza da presença do Senhor. Anda em paz com ele, anda com a cabeça erguida.
Aquele que perseverar até o fim é o vencedor. Só para encerrar, eu quero citar esse versículo aqui de capítulo 3 de Apocalipse. Só esse versículo para nós encerrarmos. Eu já vou orar por todos os irmãos. Capítulo 3, verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos servir a Deus? Vamos? Agora, se você quer uma religião, aí é outra coisa. Quer uma religião? Pode subir ou descer qualquer rua dessa que você vai achar religião e religião e religião, qualquer. Agora, quer servir a Deus, quer viver uma vida nova, não esqueça que você tem que nascer de novo para viver esta palavra. Não esqueça que o inimigo está aí lutando de dia e de noite para roubar a nossa fé, para matar a nossa fé, para nos deixar sem vida. Mas eu creio neste Jesus que está aqui para nos dar força. Toda a igreja em pé e palma para o Senhor Jesus.